galera do canal, Rony Soares aqui, trazendo para você mais um vídeo. E o vídeo de hoje é a sequência do estudo do livro de Efésios, que tem como tema os resultados da redenção em Cristo. Vamos estar falando hoje sobre quatro resultados na vida daquele que foi redimido por Cristo, foi vivificado por Cristo, tá bom? O primeiro resultado, nós vamos ver, o primeiro resultado é o resultado que a morte de Cristo nos liberta do pecado, da morte, para uma nova vida. Lembrando que a palavra do Senhor diz em Romanos que o pecado tem um salário, e o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado, da desobediência contra Deus, é a morte. A Bíblia vai relatar nos versículos de 1 ao 10, o versículo de 1 ao 10 vai relatar que nós estávamos mortos em ofensas e pecados por causa da desobediência. E essa desobediência nos levou a ficar cativos por Satanás, que é chamado de príncipe da potestade do ar. Satanás aprisiona a mente do ser humano a partir do momento em que o ser humano está longe de Deus. Então, ele não consegue ter resposta à verdade divina, porque a mente dessa pessoa se encontra obscurecida. O diabo cega. O diabo faz a pessoa entender que o seu estilo de vida é um estilo de vida que só dá para viver assim. Não tem como haver outro estilo de vida. Ele diz ou faz a pessoa entender que a verdade ela é subjetiva. Eu tenho uma verdade, você tem uma verdade. Não existe uma verdade absoluta. É isso que Satanás, através de influência, de pensamento, de valores, de culturas, coloca na mente das pessoas. E a Bíblia diz que essas pessoas estão mortas. Não mortas fisicamente, mas mortos espiritualmente. E eles precisam ser vivificados. E Cristo Jesus é aquele que morreu na cruz para nos vivificar. Ele é a expiação do nosso pecado. Em Cristo somos perdoados. E um resultado desse perdão é a libertação do pecado, da morte, consequentemente, e isso nos faz ter uma nova vida em Cristo. Está aqui, e eu gostaria de ler, não vou ler os versículos de 1 a 10, para o vídeo não ficar longo, mas eu separei aqui o versículo de número 6, que diz assim: e Jesus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Então, o homem, enquanto está morto em Cristo, está morto. O homem, enquanto está morto em seus pecados, em Cristo não, em seus pecados. O homem, enquanto está morto em seus pecados, ele vive uma vida pecaminosa, fazendo a vontade da sua carne, dos seus desejos, dos seus pensamentos. Então, como eu disse, como ele está cego, matar é legal, o adultério é legal, a prostituição é legal, todas as obras da carne que vimos em Gálatas nos vídeos anteriores, todas as obras da carne é uma verdade, é o certo a se fazer naquele momento. Então, nós percebemos que enquanto estamos mortos em pecados e ofensas, a justiça de Deus não pode
operar. Mas a partir do momento que morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos, através da fé, através da confissão de perdão, reconhecendo quem Deus é e reconhecendo quem nós somos, através da fé e da confissão, nós alcançamos em Cristo a liberdade do pecado. Nós não pecamos mais agora por instinto, mas agora temos consciência do pecado, da justiça e do juízo, e a partir disso, a partir de que ganhamos a vida em Cristo, nós somos criados agora em Cristo para quê? Para as boas obras, um novo estilo de vida. Então, o primeiro resultado é a liberdade do pecado. Nós somos libertos do pecado, da morte, e assim temos nova vida em Cristo. Uma nova oportunidade de agora fazer aquilo que é da vontade de Deus. O segundo resultado é a reconciliação com aqueles que estão sendo salvos ou foram salvos. Nos tornamos irmãos em Cristo. Versículo 11 ao 15. Versículo 12, vamos ler. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. O segundo resultado da salvação em Cristo é que nos tornamos filhos de Deus por adoção. É um engano dizer que todos somos filhos de Deus. Não. Todos somos criaturas de Deus. Somos criados por Deus. Mas só aqueles que estão em Cristo são verdadeiramente filhos de Deus. Os primeiros filhos de Deus é o povo de Israel. Israel foi escolhido por Deus para que o Messias, o Salvador, viesse à terra. Nós somos gentios, ou éramos gentios, sem Deus no mundo. Ou seja, só Israel era o povo de Deus. Mas agora, através de Jesus, nós também nos representamos como filhos de Deus. Então, há uma união, Ele nos reconcilia com aqueles que já foram ou que estão sendo salvos. É por isso que os cristãos, eles se apresentam uns aos outros como irmãos. Paulo, o escritor desse livro, fala do amor fraternal, que devemos amar uns aos outros com o amor fraternal. Então, todos os cristãos, eles são irmãos, estão ligados ao mesmo Deus, a uma mesma unidade, uma mesma comunidade. É por isso que nós não devemos deixar de congregar. É por isso, porque somos agora parte do corpo de Cristo, somos irmãos. Então devemos estar em comunidade, devemos estar em comunhão uns com os outros. É por isso que não devemos deixar de congregar. O terceiro ponto é que em Cristo somos uma só família. Ou seja, além de nos unir com o povo de Israel como salvos em Cristo Jesus, deixamos de ser gentios e passamos a ser escolhidos por Deus. Ele também nos une em Cristo como uma só família. Está aqui do versículo 16 ao versículo 22. E pela cruz, versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos
em Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Paulo, em outro livro, vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por quê? Porque a paz que excede todo entendimento, ela é manifestada em Cristo. Em Cristo é manifesta uma paz que não nos deixa termos contenda uns com os outros, não nos deixa mais termos divisões uns com os outros. Cristo nos une, nos tornando assim uma só família. E tornando-nos uma só família, nos faz viver em comunhão, que antes não era possível por causa do pecado. Porque o que o pecado faz para que eu não tenha comunhão com o próximo? O que o pecado faz? Faz eu te odiar, faz eu te matar, faz eu te fazer um monte de coisas ruins. Mas Cristo, manifesta-se em Cristo o amor. O dom de Deus se manifesta em Cristo. Porque Deus é amor. E isso nos faz amar uns aos outros, tornando-nos uma só família. E a quarto e último resultado, revela a sabedoria de Deus através da igreja. Através da igreja. Cristo revela através da igreja. Ninguém é crente sozinho. Ninguém é crente isolado. Somos salvos por Jesus para viver em comunhão. Comunhão com os nossos irmãos, com aqueles que professam a mesma fé que nós. E também para termos misericórdia daqueles que ainda se encontram nas garras de Satanás. Aqueles que ainda se encontram presos, escravos. E devemos, com a nossa vida, testemunhar a libertação do pecado, para que nós venhamos alcançar outras vidas. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, né? Os resultados da redenção. Cristo nos redime para uma nova vida e para alcançar outras vidas. É por isso que Ele nos une. Ele nos une para que possamos pregar o Evangelho com o nosso estilo de vida, para que as pessoas vejam que é possível viver fora da prostituição, fora do adultério, viver uma vida santa e irrepreensível. Esse é o conceito do livro de Efésios. É nos apresentar uma nova vida em Cristo Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser.